E antes de iniciar o vídeo, eu só queria deixar o recado aqui que se você não conhece o laboratório aqui do Webfalhas, eu vou estar deixando o link aqui na descrição e também aqui nos cards para você poder baixar o laboratório e conseguir acompanhar aqui todos os episódios da série resolvendo as falhas e explorando as falhas. Então agora que eu já deixei o recado, vamos lá para a próxima falha então. Quando um usuário se cadastra no seu site, você precisa garantir que os dados dele estejam seguros. E principalmente se falando de senhas, que é muito comprometedor para a conta do usuário, né? Você precisa garantir que essa senha ela esteja sob uma criptografia segura. Então uma senha, quando o usuário se cadastrar no seu site, ela vai ser passada por um algoritmo de criptografia que vai gerar uma hash, né? Um texto gigante com letras e números, símbolos aleatórios. Então vai ser salvo isso no seu banco de dados. Então se alguém conseguir invadir sua aplicação, seu banco de dados, ele não vai enxergar a senha do usuário diretamente, ele vai enxergar uma hash gigantesca que ele não vai conseguir identificar o que é. Nós vamos usar hoje o algoritmo bcrypt para fazer isso, já que técnicas como o MD5, o SHA-1 não são mais indicadas para esse tipo de coisa, né, para criptografar a senha. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho como funciona o login e o cadastro usando o bcrypt. Então vamos lá para o laboratório, para o ambiente de criptografia. Então quando você abrir o laboratório, você vai ver ali que tem 3 ambientes, né, no cenário de criptografia. O ambiente de cadastro, o ambiente de usuários, onde vai listar os usuários junto com a senha deles, né, com a hash, na verdade, que foi criada. E nós temos também o cenário de login. E esse ambiente aqui, na verdade esse cenário de criptografia, ele não funciona da mesma maneira que os outros, né, onde tinha uma falha que a gente tinha que resolver. Nesse não. Nesse a forma correta já está implementada, tá, e não tem nenhuma falha. Porque a falha já estava nos outros ambientes, né, de MD5, né, a criptografia MD5 já estava presente no ambiente ali, por exemplo, de injection. Né, então ela já estava lá também. Nesse cenário eu só vim te mostrar como faz para utilizar o algoritmo bcrypt para fazer login e cadastro e mostrar aqui para vocês uma forma legal de utilizar. Então, basicamente eu vou criar aí agora 2 usuários no sistema, vou cadastrar eles ali no ambiente, vou cadastrar 2 usuários, você vai ver que quando cadastra um, ele já te redireciona para a lista de usuários, para você dar uma olhada no usuário que você cadastrou. Tá? Eu vou cadastrar 2 usuários com a mesma senha, eles vão ter a mesma senha. Vocês podem ver aí, eu estou cortando o vídeo para ficar mais simples, né? Mas cadastrei aí 2 usuários, os 2 com a mesma senha. Os 2 têm a senha 123. E mesmo sendo 2 senhas iguais, né? As duas são 123, a hash é diferente. É uma hash diferente da outra. Então isso é muito bom porque é muito seguro, porque não tem... É muito mais difícil você encontrar essas hashes em bancos de senhas, por exemplo, né? Como seria o MD5... ainda mais por uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco, que é o fator de trabalho, né, que eu vou explicar mais a nível de código também. Isso também dificulta um pouco mais de você conseguir quebrar essa senha. Ela é muito mais segura do que o MD5, só pelo tamanho você já vê que seria muito mais difícil quebrar ela do que um MD5. E antes de ir para o código do login, eu queria mostrar aí então o cenário de login. Você simplesmente vai fazer o login normalmente com o usuário que você cadastrou, não tem segredo nenhum, tá? Como eu disse, não tem falha nenhuma aqui para a gente explorar, é simplesmente o login sendo feito aqui usando o algoritmo correto, né? E não o que estava sendo utilizado anteriormente. Então agora que fizemos isso, vamos lá então para o cenário de login. Então agora que você já sabe o básico de como vai funcionar as coisas aqui em relação a hash e tudo, vamos dar uma olhada então a nível de código mesmo, como que está sendo gerada essa hash. Então nós estamos aqui no arquivo que se refere ao cadastro do usuário, é o código referente a esse cadastro, e o que importa de verdade está marcado aí para você, que é a geração da hash. A variável password hash está recebendo aí a hash que vai vir da função password hash, que recebe 3 parâmetros. A primeira é a senha que o usuário digitou no formulário. Então essa variável senha aqui, lá em cima, ela está recebendo o post da senha que está vindo lá do formulário. O segundo parâmetro aqui é o algoritmo utilizado para gerar essa hash. Eu coloquei aqui o password default, que é o algoritmo bcrypt. E o terceiro parâmetro é um vetor com configurações desse algoritmo.
Então, o que a gente tem que se preocupar ali é o cost, que é o custo para gerar esse algoritmo, que no caso ali eu deixei 12, mas o padrão dele é 10. Então, quanto maior esse custo, mais vai demorar para gerar a sua hash, mas também ela vai ser muito mais segura, tá bom? Vai ser muito mais difícil de quebrar essa hash, mas o padrão dela é 10. E o que isso vai afetar quanto mais alto e tal? Quanto mais alto, além de demorar, vai exigir muito mais do seu servidor. Então, se você não tem um servidor bom, não deixe esse valor muito alto. O valor máximo dele é 31, mas não é muito bom você deixar caso você tenha dúvidas sobre o desempenho da sua aplicação, tá? Se você não está com um servidor muito bom. Eu, por exemplo, coloquei 20 aqui no meu PC e demorou demais para gerar a hash, demorou muito mesmo. Então, eu deixei aqui no caso 12. Eu já usei em projetos 15 também, funcionou bem. Tá? Funcionou bem legal, foi até que bem rápido. Mas eu aqui, por exemplo, na minha máquina com 20, já demorou muito para gerar a hash, eu acho que já não vale a pena. Mas na dúvida você pode estar usando o 10, tá? Ou o 12, que não vai exigir tanto assim da sua aplicação, do seu servidor, na verdade. Então isso é o que você precisa saber para gerar essa hash. A variável passwordHash, ela vai receber o resultado dessa função, e logo abaixo nós também vamos estar verificando se o passwordHash ele retornou o booleano de falso. E se ele retornou, nós vamos retornar um erro dizendo que não foi possível, né, gerar o segredo, e vamos interromper o processo aí de cadastro logo aí, porque não conseguimos gerar a hash. E essa variável passwordHash é a variável que nós vamos estar salvando lá, que vamos estar inserindo na consulta para fazer a inserção no banco de dados, tá? Então, esse valor do hash é o que vai ser salvo no banco de dados para fazer a comparação, né, no arquivo de login, que nós vamos fazer isso agora. Então, nós estamos aqui no arquivo, agora referente ao login. Olha como que está funcionando o login agora. Eu estou executando uma consulta que vai pegar dados de um usuário onde o e-mail dele for igual ao e-mail digitado lá no formulário. Então, ele vai procurar esse usuário no banco de dados e vai trazer os dados dele, simples assim. Você pode me perguntar por que eu também não coloquei a condição aqui de senha é igual a senha, né? Mas você vai entender isso já já. E bom, depois que eu trazer os dados desse usuário, eu vou verificar aqui se o ID dele é diferente de vazio. Por que eu fiz isso? Para verificar se o banco de dados realmente me trouxe usuários, né? Então você pode estar se perguntando por que eu não usei o método rowCount para poder contar as linhas que retornaram da consulta e assim usar isso para deixar o usuário fazer o login ou não. Eu não usei isso porque o método rowCount ele funciona diferente da forma que funciona no MySQL. E aqui não funciona muito bem, então eu verifiquei dessa forma, verificando se o ID está diferente de vazio. Se o ID está diferente de vazio, é porque então o banco de dados me retornou um usuário e ele existe, né? Então, se ele não existir, você pode estar vendo aí que eu retorno um erro lá embaixo. Mas como ele existe, ele vai entrar nessa condição e aí ele vai dar de cara com a função ali password verify, que vai verificar se a senha digitada pelo usuário ela tem a hash igual, né, à senha que está lá no banco de dados. Se as hashes dela, dessas duas senhas, elas estão iguais, né? Se ela não for igual, ela vai retornar falso. E aí a mensagem de erro vai ser retornada para o usuário, né, e-mail ou senha incorretos. Mas, se não for falso, vai passar e vai entrar aí na condição onde a senha é verdadeira, tá? E aí olha o que vai acontecer. Aqui é muito interessante, é uma coisa bem legal que tem nesse algoritmo, que é a atualização da hash, caso seja necessário. Vamos supor que você mude a sua aplicação de servidor. Vamos supor que você usa um servidor ruim e você muda para um servidor top mesmo, muito bom, que tem uma capacidade de processamento muito maior. E aí você pensa, pô, agora eu poderia atualizar o fator de trabalho do meu algoritmo lá para gerar hash, para gerar uma hash muito mais segura. Então eu posso simplesmente implementar essa função aqui, que vai verificar se o password, né, se a hash, ela vai precisar ser gerada novamente. Tá? Então, por exemplo, lembra que eu falei que o algoritmo ele tem a configuração aqui do cost, né, que é o custo para gerar esse algoritmo, né, para gerar essa hash, na verdade. Então, quanto maior ele for, mais lento vai ser, porque vai exigir mais processamento para gerar essa hash.
Então, para eu aumentar o fator de trabalho das senhas, lembra que, por exemplo, lá no cadastro eu cadastrei com o fator de trabalho 12. Então, muitas senhas já foram cadastradas como 12, por exemplo. E se eu quisesse atualizar, eu poderia simplesmente usar essa função e ela vai verificar se ele precisa ser atualizada. Tá? Que é no caso, mas eu tenho que passar um parâmetro diferente, eu tenho que passar um cost diferente do que estava sendo usado. Então, por exemplo, eu gerei elas lá com custo de 12, mas vamos supor que eu mudei o meu servidor, né? Eu mudei aqui, coloquei um servidor muito melhor, e agora eu quero usar o 15. Então eu coloco o 15 aqui, ele vai verificar, ele vai ver que o fator de trabalho é diferente e ele vai gerar uma nova hash. Então olha o que acontece aqui, nessa variável, né, que é o password needs rehash. Então se for verdadeiro é porque a senha precisa ser atualizada. Então ele vai lá e atualiza a senha automaticamente, gerando uma nova hash. Isso aqui o usuário não vai perceber nada. Tá? É claro que vai ser um pouquinho mais lento, né? Mas ele não vai ver nada acontecendo. Simplesmente vai atualizar o fator de trabalho, mas isso não vai influenciar em nada visualmente, nem nada que vai atrapalhar o seu login. Ele só vai atualizar a hash para ela ficar um pouco mais segura, tá bom? Então é isso que vai fazer aqui essa parte aqui do código, tá? E isso aqui é tudo que você precisa saber também sobre o login utilizando o Bcrypt, tá bom? Utilizando esse algoritmo. Então, basicamente, um resumo aqui do login seria, ele vai verificar, né, com a função password verify, e se não estiver batendo com a senha que está lá no banco de dados, né, com a hash que está lá no banco de dados, ele vai retornar o erro. Se não, ele vai entrar na condição aqui, né, no se não, e ele vai verificar se o fator de trabalho, né, se os parâmetros aqui, não só o fator de trabalho, tá bom? Mas se o resto dos parâmetros também, né, tanto o algoritmo utilizado, ele está condizendo, né, se a hash do usuário realmente está atualizada com os parâmetros que estão aqui. Se não tiver atualizada, ele vai atualizar, depois vai continuar o login normalmente. Mas se tiver atualizada já, ele simplesmente não vai passar por essa condição aqui, né, e vai continuar o login normalmente também. Para mais vídeos como esse, se inscreva em Phoenix Code Academy e nos siga nas redes sociais.